Muito bem, fala pessoal, mais um episódio do Lealcast. Hoje um episódio épico, especial. Hoje nós temos um convidado mais que especial. Você que quer entender bem de liderança, você que quer entender todos os processos sistêmicos, pode ter certeza que esse episódio é para você. Estamos começando, antes de começar, eu sou o Breno Leal, mentor, consultor, analista em licitações. Começamos este Lealcast, tudo sobre licitações e empreendedorismo. E esta noite eu quero pedir, nesse momento, na verdade, você que está nos assistindo, eu quero pedir que você aí se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilha, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser agora edificadas e vão ser agregadas com este conteúdo desta noite. Eu estou com um convidado especial, um amigo, né? Um amigo que nos deu o privilégio, a honra de compartilharmos esse momento único, singular, que é o nosso grande amigo, ele que é mentor, gente. Ele é um verdadeiro destravador. Ele desbloqueia a vida de muitos empreendedores. Você que está nos assistindo, eu tenho certeza que depois desse episódio você vai ser destravado, a sua mentalidade, seu mindset de liderança vai ser outro. Meu grande amigo Ricardo Watson, ele que é mentor de empresários, criador da metodologia Lei, Liderança Evolutiva Integral. Ricardo ajuda líderes sobrecarregados a construírem equipes que entregam resultados com autonomia, para que seu negócio cresça sem depender 100% do dono. E ele recupere a sua liberdade pessoal e profissional. Meu amigo Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Um desbravador, um homem com uma bagagem imensurável aqui. Se eu ficasse tecendo elogios aqui, seria pouco para esse grande empreendedor, esse visionário. E eu tenho certeza, Ricardo, que todos que vão acessar, tiver a oportunidade de ver esse podcast, a sua concepção a respeito da liderança vai ser transformada através da sua metodologia. E para nós é um prazer. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. E antes de começar, quem é o Ricardo? Ei, coisa boa, pergunta boa. Já começa com pergunta difícil? Não, né? Que coisa legal, cara. Prazerzão estar aqui, tá bom demais, meu. Tá bom demais essa oportunidade de falar de algo que a gente luta tanto para poder compartilhar, que é aquilo que a gente acredita de verdade. E eu acho que isso é um pouco do Ricardo, né? O Ricardo é aquele cara que quando acredita em uma coisa, ele quer compartilhar e fazer os outros entrarem junto no mesmo barco. Ele quer estimular que os outros façam parte desse grupo, né? Que se sintam também parte de algo diferente, algo novo, mas só aquilo que para mim faz muito sentido. Aquilo que faz sentido, aquilo que realmente muda, né? Ou mudou a minha vida também de alguma forma. E a gente pode acreditar daí com uma certa autoridade e dar a credibilidade com autoridade, porque a gente está aqui para mostrar esse resultado do que a gente vive também. Então o Ricardo é esse cara, é o cara que acredita em algo e ele vai realmente compartilhar isso ao máximo e tentar trazer mais pessoas para esse meio. E esse é o grande poder da liderança que a gente acaba trazendo na metodologia Lei. É uma liderança que ela é muito mais inspiradora do que uma liderança, como vamos dizer assim, objetiva a sentido de apenas olhar resultados, mas assim, é inspirar que os resultados aconteçam, né? Inspirar de forma suficiente que cada um traga o melhor resultado possível com aquilo que tem de melhor. E aí a gente multiplica resultado sempre. É interessantíssimo, Ricardo. O Ricardo, qual foi a construção da trajetória do Ricardo Uhum. no meio empresarial? Como foi o início, o start? Sabemos que existe a trajetória, a jornada dos erros, dos acertos, dos êxitos. Como iniciou esse start nessa jornada? Essa experiência, acho que essa veia empreendedora sempre esteve presente. É algo que é forte também da família, de formas assim inovadoras, desde da situação de um agricultor, que era o meu avô,
que ele conseguia ter uma visão totalmente diferenciada dos outros agricultores da época, que aqui na região não olhavam para, por exemplo, uma educação mais a fundo dos filhos. E ele olhou para isso, né? E os 4 filhos dele, então meu pai com os meus 3 tios, receberam uma formação incrível. Por quê? Porque o meu avô tinha essa percepção. E era diferente do que algumas pessoas que ele conhecia também tinha. Mas isso aconteceu por um motivo muito importante. Foi por uma certa tragédia até, porque o meu pai, quando tinha 5 anos de idade, ele era o mais velho dos irmãos, ele estava ajudando ele na roça, meu avô na roça, e né, cortando o trato, aquela história, colocou os dedinhos na máquina de cortar trato e cortou os dedinhos. E foi da mão esquerda. E aí o meu avô correu, na época daqui de Jaraguá para Blumenau, eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pessoal, a terra da VEG aí, para quem conhece. Catarinense, da É Gema. isso aí, isso mesmo. Então, ele aqui em Jaraguá, ele saiu na época de carroça, cara, com 2 cavalos na frente, o meu pai no colo dele, com 5 anos de idade, e foi para Blumenau. Isso são 60 quilômetros daqui. E levou lá pro hospital e tal, e ele disse assim: não, meu filho não vai perder os dedos. E fez o médico costurar os dedos. Naquela época, eles iam cortar fora os dedinhos dele. Entende? Então, assim, a visão empreendedora do meu avô era muito louca, porque era totalmente pensado fora da caixa. E o meu pai tem hoje os dedos, ele tem mobilidade, só que são menores, são curtinhos. Mas aí meu avô disse assim: cara, esse meu filho mais velho não vai ter como me ajudar na roça como eu preciso. Então eu vou levar todos eles para estudar e serem os melhores que eles quiserem ser, mas depois de ter estudado, mas não mais aqui dentro da roça, como era ou como se pensava naquela época. Hoje meu pai tem 78 anos de idade, ele ainda é vivo, né? E ele tem mobilidade dos dedos, tudo certinho, conquistou aí também uma história muito bacana dentro de empresas, indústrias, teve negócio dele também. Então é algo que está dentro da gente. Mas para mim o que bateu forte foi na primeira oportunidade que eu tive de carteira assinada fora do ambiente familiar. Eu trabalhei muito desde os 9 anos de idade no ambiente familiar, mas com 22 anos, 23 anos de idade, eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar em uma empresa de manufatura aqui da cidade. Eles produziam máquinas e equipamentos e eu entrei para trabalhar com manual técnico na época. Era só para atualizar os manuais da máquina, aquela história. Eu sabia desenhar muito bem dentro do software de engenharia, o SolidWorks. Eu não sei se você já ouviu falar do Já, software. É o sim, software sim. que é usado hoje. Então, e aí, na época também era uma novidade. O pessoal só usava AutoCAD naquela época. E foi uma das coisas que eu também me vejo como inovador e empreendedor. Por quê? Isso era 2004, 2003, 2004. E eu falei: esse software vai dominar o mercado. E eu fui lá e arranjei com os colegas umas apostilas. Cara, uma pilha de apostila desse tamanho. Tudo em inglês, não tinha nada do material português ainda. Eu falei: eu vou estudar esse negócio, vou ficar bom nesse negócio. E aí eu consegui meu primeiro emprego. E eu entrei na engenharia daquela empresa para fazer manuais técnicos. Depois de 3 meses eu já estava desenhando muito bem. Eu não sabia nada de mecânica, cara. Eu era formado na parte de TI, né? Eu tinha TI. formação de TI naquela época ainda. Olha que louco, né? Eu vim de TI. E aí o pessoal percebeu assim: esse cara sabe desenhar, vamos ensinar o máximo que a gente pode. E começaram a me ensinar, eu tive uma equipe muito boa que me ensinou, um chefe muito bom nessa hora também. 3 meses eu fui para desenhista, em 6 meses eu estava projetista, em 9 meses, de repente, virou todo aquele negócio: Ricardo, você vai coordenar a engenharia. Eu nunca tinha trabalhado fora, cara. Foi assim, eu não estava pronto para aquilo. Eu não Mas estava preparado para o que aquilo. eu observei, Ricardo, foi a sua perspectiva de crescimento, Isso. de se preparar. Porque eu costumo dizer que na nossa jornada as oportunidades são linkadas a cada um de nós conforme a nossa capacidade de preparação ao decorrer do processo. E virou a chave nisso, né? Exato, exatamente. E aí o que é interessante é que com esse preparo técnico, é que é importante entender, né? A gente não tem como ficar sem o preparo técnico, a gente não tem como se formar e buscar a formação técnica, né? Então, sem o preparo técnico, eu não teria a oportunidade que eu tive para que eu descobrisse também a minha habilidade de gestão de pessoas, tá? Então, como eu falei para vocês, eu sou aquele cara que gosta de trazer a galera junto e tal. É esse meu perfil, né? Então, eu falo de alguma coisa simples aqui, falando agora com a equipe técnica aqui do podcast sobre os microfones, que, cara, é uma coisa que eu gosto, eu vou compartilhar o que eu tenho, o que eu faço, o tipo de câmera que eu uso. Eu estou sempre querendo trazer as pessoas para perto para aquilo que eu gosto, que me faz sentido. E aí, nessa situação, eu tive a oportunidade de coordenar a engenharia e foi fantástico. A gente conseguiu fazer realmente uma virada muito grande nessa empresa onde eu trabalhava, que nós tínhamos um prazo de entrega longo de 90 dias, em média, de um equipamento, todo equipamento era engenheirado. E a gente conseguiu reduzir depois do trabalho que a gente fez na engenharia e fazer realmente conectando as áreas, desde o comercial, a engenharia, a produção, todos os terceiros também, com informações técnicas mais qualificadas, com os desenhos realmente técnicos bem desenvolvidos e essa conexão entre as áreas. Nós reduzimos de 90 dias para 24 dias de produção de montagem de um equipamento totalmente engenheirado. A gente está falando de equipamento de mais de, se não me engano, era mais de 3 mil ou 4 mil peças
sem contar parafusos, arruelas, etc. Altamente Tá? Então, peças complexo. mecânicas. Complexo, extremamente complexo. E como é tudo engenheirado, era cerca de 40% a 50% do equipamento era sempre redesenhado a cada pedido que chegava. Então a gente conseguiu realmente fazer algo extraordinário. Mas isso só aconteceu porque, sim, eu tive a oportunidade com o meu conhecimento técnico, mas foi daí essa conexão com as pessoas, entender como cada um funciona, ou como cada um precisa, o que cada um precisa de recursos para trabalhar, que aquilo aconteceu e foi esse resultado sensacional. E foi ali que realmente nasceu essa consciência da habilidade de liderança que eu trazia de uma forma que já era meu, né? Então era meu, a gente foi desenvolvendo, foi estudando, aí sim, formamos em mais, buscamos mais formações técnicas depois do decorrer do tempo, tive outros trabalhos, trabalhei para a SolidWorks por 3 anos, pude fazer trabalhos aí com eles mesmo, multinacional, né? Então, trabalhos dentro de empresas gigantescas, aí a WEG, inclusive a própria Petrobras, o primeiro projeto em 3D da Petrobras, os engenheiros treinados foram treinados por mim quando eu estava na Uau, SolidWorks. olha que inovação. Então nós estamos É, falando de uma pessoa altamente gabaritada. Primeiro treinamento da Petrobras, você teve esse privilégio, né, Ricardo, sim, de sim, poder. Eu costumo dizer que essas experiências são singulares. Aqui no podcast a gente trata muito a respeito do empreendedorismo e da visão do licitante. Por quê? Isso perfeito. nos traz essa parte de engenharia. Eu atendo muitos clientes na parte de consultoria, na parte de engenharia. Essa peça fundamental que você pautou a respeito do preparar, das oportunidades, como você encara um desafio? Nessa época você encarava o desafio como? Porque a mentalidade, o mindset hoje das pessoas não, quando eu tiver grande, quando eu tiver muito preparado, aí assim eu aceito os desafios. Mas como você aceitou esse desafio? Porque é uma responsabilidade, né? Nós estamos Sim. tratando de uma empresa que é solidificada aí, uma estatal gigantesca, né? Sim, sem dúvida. E olha que interessante, você falou de algo que é importante, é algo de grande responsabilidade, mas o que eu vou responder para ti agora parece ser de grande irresponsabilidade se a gente não entender o contexto. Eu realmente fui a fundo na minha maior fraqueza. Por quê? Porque esse é o conceito que eu trago nessa metodologia. Não existe essa parte de coisa boa, coisa ruim, é fraco, é forte. Não, você é quem você é por inteiro, com as duas partes. Né? E eu tenho uma característica que vem, na verdade, é uma condição que eu tenho. Eu descobri, foi um pouquinho antes daquela época que eu tinha TDAH. E imagina, eu passei a escola inteira sem saber o que era isso, que esse negócio existia. Né? Então, hiperatividade, déficit de atenção e tal. Cara, isso era meio novidade naquela época ali, tá? Então, a gente não olhava para isso. Os pais não tinham condições de saber que isso existia. Então, foi um tempo de escola muito difícil e desafiador, né? Mas desde a escola, até mesmo graduação depois, até concluir, enfim, etc. Né? Foram vários desafios aqui. É uma outra história, já vai dar um outro podcast. Mas é o que eu percebi, cara. Eu percebi assim, ó, eu vou olhar para aquilo que eu tenho de fraqueza e transformar em força, que é o quê? O TDAH me faz ser extremamente generalista. Eu olho para tudo que é lado o tempo todo. E às vezes você não foca em nada. Mas eu comecei a usar isso como uma habilidade. Eu comecei a olhar para tudo que é lado o tempo todo para ver tudo que existia, para ninguém deixar de ser visto, para nada deixar de ser visto. E eu acho que essa é a grande habilidade que a gente desenvolve nesse processo. Tá? É como você faz isso de uma forma que isso gere resultado e isso não fique desorganizado. Então, a partir de uma grande fraqueza minha, a gente potencializou isso de forma a trazer uma percepção mais sistêmica de tudo, seja de processos, seja de pessoas, seja de relacionamentos principalmente, porque liderança não tem nada a ver com o processo, tem a ver com relacionamento. E aí, como você se relaciona com os processos e com as pessoas do processo, é que traz o resultado. Né? A diferença de gestão e liderança é exatamente essa. Um gestor é aquele cara que lida com os números e resultados, mas um líder é aquele cara que lida realmente com as relações para alcançar esses resultados, esses números e resultados. E liderança é um comportamento. Liderança, você não compra ela, né? Você desenvolve ela. E se você não desenvolve ela na tua vida pessoal, você não consegue ter esse resultado na tua vida profissional. Então, como isso era um desafio pessoal do Ricardo naquela época, eu estava lidando com terapias, etc., descobrindo que era aquilo, entrei de cabeça nesse ponto e deu muito certo. Por quê? Porque a gente para de ficar olhando sempre só para aquele mesmo lugar, só achando que o mundo é binário, que ele é uma ação e reação o tempo todo.
ele não é simplesmente uma ação e reação o tempo todo. São várias ações que geram, às vezes, somente uma reação. E a gente não olha dessa forma, né? Então é algo muito mais amplo do que simplesmente você ir executar uma tarefa. E aí como eu falei, parece responsabilidade, mas não. Foi com muita responsabilidade que eu olhei para essa característica e da mesma forma como eu fiz comigo, as minhas dificuldades, eu olhava as dificuldades dos demais e transformava isso em uma força para que realmente potencializasse os resultados e deu muito certo. Até o resultado que eu falei para ti. 90 dias de produção, baixamos para 24. Olha para você ver algo que é muito interessante. Entender, ter esta ótica, esta visão do gestor e do líder. Nós falamos até nessa parte, Ricardo, no que tange também a administração pública, as empresas que nós chamamos de que são os licitantes. Eles não entendem essa capacidade, porque a liderança é um governo, né, Ricardo? Eu entendo que é um Exato. princípio de governo. E as empresas, até mesmo hoje na parte da gestão pública, elas são omissas com esse ponto. Elas não enxergam de uma forma coerente, de uma forma que seja para que possa agregar um valor e mudar toda a sua forma, o seu posicionamento dentro do mercado. O brasileiro ele tem algumas dificuldades de entender que não é somente gerir as pessoas, mas sim liderar, direcionar, instruir, cuidar e levar ao destino, ao trajeto. Não se trata só daquela pessoa como, né, o funcionário, o chefe de departamento, o CEO, o CFO. Não. Trata num ponto de liderança. Sim. De poder ter essa ótica, essa visão. Olha para você ver o resultado de um líder que é efetivo. O Ricardo teve a oportunidade de liderar, de 90 baixou para 20, né? 24. 24. É recorde, querido. É recorde. Foi sensacional, realmente foi sensacional. E a gente vê esses resultados hoje, né? Daí com essa metodologia sendo desenvolvida ao longo dos anos, porque também tive outras experiências profissionais, né? Após esse momento, após ter trabalhado na SolidWorks também, né? Que fiz esse trabalho dentro da Petrobras, comentei com você. Eu tive em outras empresas também. Eu tive um negócio onde eu também quebrei, eu também passei pela dificuldade, entende? Então assim, ó, a gente vivenciou aquilo que é a realidade. A gente traz hoje para o empresário, para o líder, para o gestor, não é historinha de livro, cara. É Ambiência. a realidade, exato. É ambiência, é vivência, tá? Mas com muita. E aí está o segredo da liderança, cara. Esse foi uma coisa interessante. Nos órgãos públicos, você não pode, de forma alguma, mostrar vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade é entendido como fraqueza. Porque gestão pública ela é uma gestão de poder, ela não é uma gestão hierárquica e de liderança. Porque é como funciona, entendeu? E não tem certo e errado nisso. A gente não tá julgando, a gente está olhando para fatos e entendendo como funciona essa estrutura, ok? Você está muito próximo dela, você entende que é exatamente essa condição. A gente está fazendo uma leitura que é uma organização que não é hierarquizada a partir de lideranças. Ela é hierarquizada a partir de poder. E a gente entende por quê? Porque é como funciona toda a estrutura política O na hora de você ecossistema. construir. O ecossistema é assim. E tá tudo certo, entende? A questão e a gente vê inclusive aqui no Brasil, recentemente com as redes sociais, a gente tem a oportunidade de ver aí, ó, prefeituras fazendo trabalhos fantásticos. Então o problema não é a máquina em si ou como ela funciona, mas é quem está lá dentro fazendo isso acontecer. É a decisão de você optar ou não por fazer isso acontecer dessa forma. Então Uau. quando a gente fala de poder público é uma realidade. Mas quando a gente olha agora para liderança novamente, que essas pessoas que eu falo, de cidades que se destacam, não estando presa a isso, que chega a ser até mesmo que histórico no nosso país, a gente fala de uma necessidade, quando você não tem necessidade de ter poder para se posicionar, o teu posicionamento ele vai partir da tua vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é você reconhecer aquilo que você não dá conta sozinho, você precisa de alguém para dar conta junto com você naquele momento. É você ter a condição de pedir ajuda que você pode dar um dia para quem precisa da tua ajuda. Então é sempre um equilíbrio de troca. O líder, o gestor, ele não é aquela pessoa que não pode errar. Ele não é aquela pessoa que tem que ser referência que não erra. Não é aquela pessoa que tem que ser referência de ser perfeito. Não. O líder e o gestor é aquela pessoa que tem que ser referência de como eu tenho que me comportar. A liderança tem que ser copiada da forma como a gente vive e se comporta. E é isso. E principalmente, a gente só consegue transmitir isso quando a gente consegue ser muito honesto e vulnerável também
na hora de a gente falar no que a gente realmente acredita. Tá? Poxa, Se a gente não fala do que a gente realmente acredita, você não tem essa habilidade. Aí a gente está contando historinha, a gente está só fazendo de conta e está usando de um poder do nosso ego. Aí é burrice, com todo respeito. é verdade, Ricardo. Ricardo, que concepção, que ótica é essa da estrutura, né, de liderança governamental ali que você conseguiu a estrutura dos como funciona o ecossistema Sim. público e realmente essa padronização do poder, mas os gestores que se despontam é o que procuram implantar essa cultura, porque a liderança eu entendo que é uma cultura. E quando Sim, você sim. implanta essa cultura, ela se perpetua e os resultados são evidentes em, em diversos setores daquela liderança. Até mesmo, Uhum. eu tive N oportunidades de empresários licitantes no qual nós fizemos a consultoria, Ricardo. E quando nós nos deparávamos, Ricardo, com o processo de liderança, uma liderança confusa, uma liderança sem direcionamento, uma liderança que não agregava, a liderança que não promovia aquela conexão e aquela sinergia do líder ao liderado. Então, Uhum. eu já sabia o enredo final. Eles, principalmente no setor de engenharia, não vão entregar a obra pública. Eu já Uhum. conheci, eu já evidenciava. E hoje, Perfeito. 52%, Ricardo, 52,4% das obras de engenharia no Brasil, segundo o Tribunal de Contas da União, estão paradas, paralisadas Cara, por é um falta número de muito alto. liderança. É um número muito Exato. alto. Olha o dinheiro público que foi jogado fora. É um dado assim avassalador. E imagina É, se um líder desse entende, participa do método lei, como que ia isso. virar um mindset dele? Nós estamos aqui começo 20 minutos que nós estamos aqui compartilhando o conhecimento que o Ricardo está agregando ao nosso favor. Ricardo, eu vou aplicar na minha vida, vou aplicar no meu Maravilha. profissional. É isso. Porque É é isso. sobre isso. É exatamente isso que você acabou de falar. Porque assim, a metodologia lei, ela é baseada da transformação que você faz na sua história, na sua vida, para que você aplique isso no teu negócio, na tua empresa. Porque não dá para separar quem é o Breno que está aqui na frente com o Breno que está em casa. Uma coisa é como a gente se apresenta na frente do nosso trabalho, a forma que a gente se veste, etc. Mas o teu comportamento vai chegar a um ponto, em algum momento, se alguém te aperta, você vai ter o comportamento que você tem em casa que você também talvez não goste muito. Entende? Então, o Ricardo é a mesma coisa. A hora que o Ricardo for apertado, aquele comportamento que vai estourar de repente, vai vir à tona que normalmente não é visto, é aquele que está em casa normalmente também acontecendo. Então, se eu não olhar realmente como eu sendo um ser integral, é isso que é o integral na liderança evolutiva integral, tá? É olhar para o meu comportamento, é olhar para a minha personalidade, é olhar para a minha história que me fez chegar até aqui, contei um pouquinho da história do meu avô e do meu pai, entende? É reconhecer tudo isso, é olhar ambiente, é olhar processos. Você falou uma coisa bem interessante. Tu pode ter o processo mais bem desenhado numa empresa. Tu pode ter um projeto mais bem escrito pelo melhor cara, mais experiente para fazer ele, mas se você não tem uma boa liderança para fazer acontecer, ele não acontece, você falou a palavra certa, por causa da cultura. Mas aqui eu tenho um questionamento, um questionamento não, aqui é uma sugestão de a gente refletir um pouquinho sobre. Cultura, vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para ti agora, pô, eu tô me atravessando, mas eu deixa eu te perguntar. Na tua casa você tem 3 filhos, não tem? Eu tenho um 4. filho em casa também. 4 filhos, perdão. Você tem 4 filhos. Depois de almoçar, jantar, como é que funciona? Eles ajudam a tirar os pratos da mesa? Como é que funciona? A mais velha, sim. A mais velha já tem A esse mais velha já hábito. tira. Já tira. Isso, legal. Beleza. Então, a mais nova vendo a mais velha fazer isso, daqui a pouco ela vai repetir. Ela A vai mais velha pode até replicar. não gostar, mas ela vai replicar. Então, a cultura da tua casa, Breno, é os filhos após certa idade perceberem que isso é uma responsabilidade de fazer parte do contexto da casa, é tirar o prato da mesa junto depois da refeição. Então, a cultura não é algo que você implanta. A cultura é simplesmente a resposta da leitura que você faz de como o ambiente se comporta. E Ó, tem pessoas querendo colocar a goela abaixo nas pessoas, uma cultura de uma empresa que não vai funcionar nunca.
Por quê? Porque os gestores, os líderes, aqueles que estão à frente, no caso você, sua esposa, a filha mais velha, que estão dando o exemplo, não estão vivendo aquilo que está sendo dito. Então, cultura não adianta nada ser falada. Ela tem que ser vivenciada e depois registrada. Uau. E esse é o maior erro que hoje as empresas estão fazendo. E, cara, tem gente gastando horrores de dinheiro, empresa gastando muito dinheiro para implantar uma nova cultura no ambiente e vai jogar fora. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para uma mudança dessa. Não existe a base para você entender a importância que, na verdade, um filho não ajuda na sua casa. Ele faz parte daquele ecossistema. Ele é tão responsável quanto o pai e quanto a mãe, só que na condição que ele tem, na limitação que ele tem dentro da hierarquia da família. Como filho, o mais novo, o mais velho, etc. Cada um tem a sua condição dentro da hierarquia da família. E todo o sistema empresarial é igual. O que você olha para um sistema familiar, você repete no sistema empresarial. E tudo que não funciona nas empresas é só você observar. É o que não funciona dentro de uma família. E por que infelizmente, hoje existe sempre esse conflito, né? Tem direita, tem esquerda, tem aquilo, tem isso. Não é uma questão de levantar bandeiras. Mas nós estamos perdendo muita força nos negócios, nas empresas, porque nós estamos perdendo a força do valor das famílias. Nenhuma E uma questão empresa ideológica, funciona né, do mesmo... Ricardo? Não, é uma questão simplesmente factual. É você observar comportamento humano. Porque nós só existimos porque existia um pai e uma mãe. Existia uma estrutura. Não importa como ela aconteceu. Mas foi uma estrutura. Foi um pai, uma mãe, nasce o filho. É uma estrutura hierárquica isso. Não importa nem se eles estão juntos ou não estão juntos mais. Mas é uma estrutura hierárquica. Tem um pai, tem uma mãe, nasce um filho. Então, como é que você vai fugir do que é uma estrutura natural do ser humano de existência e querer isso não replicar dentro do ambiente empresarial? E aí entra essa questão da cultura que você falou. E olha como é importante, né? Aquilo que você traz para os teus filhos, a tua filha mais velha já está fazendo. Daqui a pouco a próxima vai fazer, e a pequena já está vendo, e assim vai acontecendo. E aos poucos aquilo vira o novo normal. A cultura é aquilo que é normal em uma empresa acontecer todos os dias. Se na empresa todo dia você tem que lidar com atraso de entrega, com retrabalho, a cultura da empresa, a cultura da tua empresa é você ter retrabalho e você estar atrasado. Olha, Ricardo, eu tenho observado hoje os grandes players do mercado na questão, no nicho educacional, empresarial, tem se falado muito a respeito da cultura, mas nós observamos que a metodologia de como está sendo aplicada é de maneira errônea. Exato. Eu acredito que você, como um grande analista também do mercado, entende que a forma na qual está sendo enfiada a goela abaixo não promove uma repetição, porque na verdade a cultura é uma repetição de comportamento que vão sendo replicados. Concordam comigo? Exato. Perfeito. E nós vemos essa banalização. Tem. E aí hoje acontece o quê? Acontece de uma forma autoritária. Tá? Não é com autoridade. É diferente você ser autoritário e você ter autoridade. Autoritarismo é aquilo que você impõe. Né? Então, aí entra aquilo que é realmente a base da lei, da liderança evolutiva integral. Porque, assim como na estrutura hoje, acho que é muito comum você olhar isso em órgãos governamentais, nos órgãos públicos, você tem uma estrutura que ela funciona somente com chefia. Não existe liderança dentro, existe chefia, certo? Isso já é um problema, porque lá para o meu pai, quando ele começou a trabalhar, somente um chefe era suficiente para aquela geração que estava disponível para trabalhar, que era ele, e hoje meu pai tem 78 anos de idade, tá? Então a gente está falando de 50 e poucos anos atrás, certo? Mais de 50 anos, quase 60, que ele começou a trabalhar também muito jovem. Naquela época ter um chefe era suficiente, dizia o que tu tinha que fazer, tu vai e faz e acabou, tá? Aí entrou a próxima geração, e a nossa também, eu estou com 43 anos de idade, onde nós somente ter um chefe não era o suficiente para nós. Nós precisávamos de um chefe, um líder. Por quê? Porque a nossa geração já era diferente. A nossa geração já não viveu a mesma necessidade que nossos pais e avós viveram, que era de você trabalhar para sobreviver. A nossa realidade, a nossa geração já teve a oportunidade de escolher como é que você quer viver. O que você quer fazer para viver? Então você não podia só ter um chefe, que isso não era o suficiente para a gente. Tinha que ter alguém que fosse alguém que pudesse me inspirar, alguém que pudesse ter de referência além dos meus pais e da minha família.
uma pessoa diferente do meio que não é o meu normalmente. E nós tivemos essa liberdade. Então a geração era diferente. Então essa minha geração tinha necessidade de ter um chefe e um líder. Isso era suficiente para mim. E eu tive um bom líder, cara. Nesse trabalho que eu tive, contei ali, que foi aquela experiência toda, a gente fez esse trabalho na engenharia. Eu encontrei, inclusive, ele recentemente, fiquei emocionado de ver o cara, assim, de muita gratidão que eu tenho por ele. Porque foram 2 ensinamentos que ele me passou logo nos primeiros dias que eu assumi lá como a coordenação da engenharia. Ele disse assim, ó, Ricardo, a primeira coisa que você tem que entender é que para você ser forte, a tua equipe tem que ser forte. E a segunda é que tu não vai aprender, tu não pode engolir sapo. Quando você é líder e gestor, você tem que engolir lagoas. Senão você vai começar a criar tanto conflito para tua equipe que eles perdem a força. Cara, olha a sabedoria desse cara, velho. Lá Não, naquela época. cara, Sensacional. você- Sensacional. esses insights que foi entregue por ele é algo assim fora da curva. Fora da Porra, curva. totalmente. Porque nós estamos numa geração, desculpa até a linguagem, mas uma geração mimizenta. Total. Eu uso muito esse termo, podemos usar. É mimizento mesmo, É, tá? Eles são mimizentos. hoje Mas tem porquê. o líder não pode alinhar a rota, alinhar o objetivo, cobrar como Isso. deve ser cobrado. Hoje os liderados não têm a capacidade de entender o que é a resolução de conflitos. Perfeito. Perfeito. Essa Não tem resolução. referência para isso. Não tem referência para isso. Por quê? E entra justamente esse próximo passo. Por que que nós, para o meu pai, para os meus avós era suficiente um chefe, mas para mim precisava de um chefe e um líder? Isso era suficiente, mas para a geração nova não é mais para os mimizentos. Eu brinco que são os mimizentos, mas cara, eu sou fã desses mimizentos, sabe por quê? Porque quando tu põe eles nos trilhos, eles fazem mágica. Virou uma máquina. Eles são, cara, eles Virou são uma umas máquina. máquinas que põem gente no bolso, cara. E assim, ó, com uma criatividade absurda e extremamente resolutos. Não, Ricardo, você não tá falando dos caras novos da geração Z? Sim, eu tô falando dos caras da geração Z. Porque eu treino os dois extremos o tempo todo, tá? Eu tenho aqui empresas que eu treino que são só pessoas mais velhas, de 40, 50 anos para cima, e aqueles caras que já estão lá aposentados trabalhando ainda. Eu tô falando de empresas agrícolas, por exemplo, que tem beneficiamento de arroz. Tem empresa que eu atendo aqui que é de beneficiamento de arroz, tá? Então, empresa de 400, 500 funcionários, mas é aquele cara que tu chega para fazer uma ideia nova e dizem para ti assim, Ricardo, você tá falando disso aí, mas aqui eu sempre fiz assim. Eu É nasci aquele velho. assim, sou assim, vou morrer assim. É, sempre funcionou desse jeito, você vai querer mudar agora, cara. Você tá fora, Ricardo. Mas esses são os caras bons de trabalhar, adoro. Por quê? Porque esses caras realmente, quando entendem o contexto, a importância de fazer um pouco diferente, eles também fazem a máquina girar. Assim como eu tenho também empresas que eu atendo aqui, nós temos aqui em Jaraguá, uma cervejaria que cara, é mundialmente premiada. E, inclusive, é uma empresa muito jovem. Os donos da empresa, né, que são hoje o CEO, inclusive, o mais velho tem 45 e o mais novo 41, se eu não me engano. Então, toda a gestão dele e a mão de obra é abaixo da cidade. Então, nessa idade inferior, a gente está falando de pessoas mais jovens, eu tenho muitas pessoas que eu treinei ali, que eram gerentes, coordenadores, entre 20 anos de idade para até 25 anos de idade, que é uma idade muito nova para uma responsabilidade tão grande. Poxa, A gente não tem praticamente nem elasticidade cerebral o suficiente para dar conta disso, tá? Nessa idade. Não tem. Não tem. Não nos dias de hoje, como o mundo com a velocidade funciona em nível de necessidade de entendimento e compreensão para lidar com tudo, tanta informação tão rápida. A gente não tem elasticidade cerebral para isso. E eles dão conta. Por quê? Porque você começa dessa direção não somente como chefe líder. E é aqui que entra justamente o complemento da metodologia lei. Porque essa geração nova, que são os mimizentos, por que eles são mimizentos? Eles não têm respeito por quem é mais velho. Por qual motivo? Como é que é a estrutura familiar desse cara mimizento? Novamente, nós não estamos julgando, nós estamos olhando para os fatos. Por quê? Mais de 55% da geração Z é quem está aí até seus 20, 27, 28 anos de idade mais ou menos hoje, tá? Mais de 55% dessa geração não teve uma estrutura familiar onde teve o pai e a mãe convivendo junto por mais do que 10 anos. Então eles não tiveram essa referência desde criança de como é que é uma estrutura onde eu devo respeito a quem é maior do que eu. Porque acontece, quando um pai sai da história, a mãe também está sofrendo muito, cara. É uma situação extremamente desafiadora para essa mãe. E essa mãe pega esse filho e abraça de um jeito que ficam os dois juntos, e olha o que acontece. Aquele nivelamento de mãe que estava aqui em cima, ele perde, porque ela vai para o mesmo lugar da altura do filho. E esse filho não entende mais essa diferença de hierarquia.
Então a gente está falando de mais de 55% da população jovem que está no mercado hoje, e é a mão de obra que está entrando nas empresas hoje para trabalhar, que não entende o que é uma hierarquia porque não viu isso funcionando. Então ele não vai conseguir entender em uma empresa. Se você simplesmente cobrar, você vai ser chefe. Então somente ser chefe e líder não é suficiente. Você precisa aprender como um líder e gestor a ser pai desses caras. Mas tu não vai substituir o pai que ele não teve. Você vai ter comportamento e ensinar coisas que talvez um pai que não pôde estar presente pela sua história, por N motivos, sem julgamento novamente, mas algumas coisas básicas e simples como essa questão do respeito à hierarquia, pessoas mais velhas, pessoas com autoridade, que não foi ensinada para essa pessoa jovem, você ensina. Então você é chefe para dar direção, você é líder para chegar junto com o cara, você é pai para ensinar aquilo que ele não entende como ele pode ser e deve se comportar, mas você precisa para ele dar conta disso, porque é muito pesado para ele. Você precisa ser mãe. Então você tem que ser chefe, líder, pai, mãe para acolher a dor, porque a dor vai ser gigante desse cara. Pô, Ricardo, vai me sobrar tempo para fazer o que eu tenho que fazer quando? Aí que tá teu problema, cara. Você tá fazendo coisa que você não tem que fazer. Você tá centralizando tudo hoje como líder e gestor e não tá deixando essas pessoas jovens tomarem a força daquele trabalho que você faz que vai tornar eles fortes. Porque foi os tombos que a gente tomou na vida que fez a gente ficar forte na nossa geração. E, pô, mas a empresa não pode errar. Cara, você tá errando não entregando, velho. Então, uma vez deixa o cara falhar para aprender. Isso é você ser pai e aí depois você acolhe o tombo dele na habilidade de mãe como líder e gestor. E aí quando tudo aconteceu, para isso não acontecer de novo esse erro, você é o terapeuta. Então você é chefe, líder, pai, mãe, terapeuta. Para quê? Para você analisar junto com essa pessoa, para que essa pessoa tenha consciência da onde você tem que chegar com o objetivo, o quem está junto envolvido nesse processo, a equipe como um todo, o porquê você se posiciona como se você se posiciona, que posicionamento é o problema hoje da geração nova e da mais velha também, né? E como você faz com uma escuta ativa no acolhimento que uma mãe faz. E aí, mais uma vez, você avalia isso e você tem um crescimento dessa pessoa. Só que aqui muda, né? Eu falo crescimento aqui, mas não é crescimento. Por que a liderança é evolutiva integral? Porque isso é uma evolução, cara. Isso é algo que vai além. É algo que depois que você passou essa etapa, esse degrau, você não tem mais como voltar. Depois você tem uma consciência desenvolvida por esse chefe, líder, pai, mãe, terapeuta que avaliou tudo isso e ajudou junto contigo, você não volta mais àquela forma de pensar diferente. É outra, você simplesmente evoluiu, você não cresceu. E aí sim, por consequência, os teus resultados crescem. Interessante, Ricardo. Esses pontos tocados, eu achei, assim, fiquei maravilhado com esses 5 pontos. E interessante quando você fala do líder não permitir com que o liderado erre, acolha, aconselhe, motive, exorte, enfim, uma série de aspectos que você mencionou a respeito, porque eu vejo hoje uma liderança centralizadora. Sim. Eu acho que é o grande problema do nosso século ter uma liderança centralizadora. É aquele famoso ditado: quero bater o escanteio e tá na área para poder cabecear. Qual que é essa concepção sua desse posicionamento do líder mediante esses comportamentos dentro do mercado hoje? Eu vou te trazer um exemplo que aconteceu no ano passado de uma empresa aqui, malharia têxtil, empresa têxtil, e esse gestor que foi meu mentorado, ele tinha abaixo dele 700 pessoas na produção, tá? Era da área produtiva mesmo. E ele tinha muita habilidade técnica, mas muita habilidade técnica. Então a empresa decidiu justamente desenvolver essas habilidades de liderança nele mesmo, né? Dentro desse olhar, que é como a gente traz a liderança evolutiva integral. E o que aconteceu? Então a gente foi formando ele, fazendo ele aos poucos entender o que é isso, o que é cada etapa, as clarezas que tem que ter em cada momento. Enquanto você é chefe, você precisa sim ter ferramentas de acompanhamento de informações. Você é o chefe, você precisa, antes de liderar uma equipe, olhar para números, resultados para você tomar decisões e dar novas direções. Então a gente não está descartando as habilidades de gestão, elas precisam existir nessa postura de chefia, ok? Então a gente olhou para quais ferramentas ele precisava para também perceber quais pessoas estavam mais envolvidas em todo o processo dele. Quando isso foi desenvolvido, ele conseguiu também conectar mais os coordenadores, os líderes abaixo dele, tá? Então ele é um cara de cargo de gerência e ele conectou mais os líderes, os coordenadores também, os facilitadores de todo o processo e foi conectando isso de uma forma onde houve mais um pouco mais de engajamento. Por quê? Porque todo mundo se sentiu parte de algo maior. Tá? Essa é a primeira coisa que acontece nos primeiros 2. Isso, um comprometimento muda, né? Aí o que acontece nesse momento?
Quando ele desenvolvia a parte de pai, mãe, terapeuta, isso é um pouco mais profundo, porque a gente precisa olhar para cada habilidade que cada um tem, desafio que cada um vive também dentro do seu perfil comportamental. Nós, como analistas comportamentais, eu sou analista comportamental também, e a gente faz análise comportamental da pessoa para quê? Para identificar justamente isso. De que forma ele traz aquilo que é uma fraqueza para ele e ele se posiciona como pai, mas que não vai também atrapalhar. E de que forma ele vai ter o posicionamento de mãe, de acolhimento, mas sem passar limite e colocar todo mundo embaixo do braço. E como ele vai conectar tudo isso de uma forma realmente racionalizada, entender o que aconteceu, e para não ficar misturando o que é emocional, o que é resultado, o que é não sei o quê. Não, é entender tudo isso e equilibrar. Ele foi orientado para isso e ele chegou para mim assim: Ricardo, a gente já está 4 ou 5 semanas trabalhando. A minha mentoria ela tem uma entrega de 6 a 8 semanas. E aí na quinta semana, se não me engano, foi na quinta semana, ele disse para mim assim: ó, eu tô com um problema aqui e eu preciso de ajuda para resolver. E eu quero aplicar tudo que a gente aprendeu aqui para ver se isso funciona. Foi bem assim, o cara me testou. Eu quero ver se esse negócio funciona, ele falou para mim. E eu tô sendo testado, eu tô te testando porque eu tô sendo testado pela direção. Eles querem saber se esse negócio funciona. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Qual que é o desafio? Eu falei, Ricardo, historicamente eu tenho a produção, ele tinha um item para ser produzido lá, que eram itens grandes, tá? São carretéis, etc., da indústria têxtil. E ele disse assim, historicamente o máximo que eu já produzi desse item foi 18 unidades por dia. Ok. Aí eu perguntei quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, das 700 que ele tinha, né? Umas 50, 60 pessoas estavam envolvidas nesse processo. Mas o máximo, historicamente, que ele produziu foi 18 itens daquele lá. E eu falei, qual que é o teu problema? O problema é que eu preciso produzir 24 no dia X. Senão eu vou ter problema. Eu preciso entregar isso. São 24 unidades. Eu só tenho um dia na brecha da produção, daquele dia da programação, para entregar isso. E como é que eu faço isso? Eu falei, vamos aplicar tudo que a gente aprendeu. E a gente fez isso. Então, qual foi o trabalho que ele fez? Ele foi um por um desses 50 no dia anterior. E ele foi ver o que era necessário para esse cara executar essa tarefa. Só que se ele chegasse para esse cara, pensa, nível de produção, para uma pessoa da produção, se chegasse assim, olha, cara, eu sei que a gente só produziu 18, mas amanhã a gente tem que produzir 24, o que o cara da produção fala? Você é louco, vocês sempre sugam mais a gente, nunca tá bom e não sei o quê, para ganhar o que eu ganho. Essa é a resposta, certo? Então, como é que ele aplicou o chefe, líder, pai, mãe, terapeuta? Primeiro ele chegou, ele não seguiu essa ordem. Não na conversa com a pessoa, mas ele estava posicionado como chefe, mas ele chegou como líder porque ele foi juntamente com os coordenadores, os líderes, os facilitadores para conversar um por um desses 50 lá na produção. Então ele não estava sozinho, ele respeitou a hierarquia. Um líder respeita a hierarquia. Ele levou junto todos que estavam abaixo dele da hierarquia para não atravessar realmente e matar o poder, a força da hierarquia de quem estava abaixo dele. E aí ele chegava na pessoa, chegava lá, Ricardo, como é que você tá? E o Ricardo falava assim, tá tudo bem, tudo certo. Tá, mas me conta, como é que tem as coisas em casa? Tá tudo bem? Você tá tranquilo? Como é que tá? Tô vendo ele bem preocupado. Mas com interesse genuíno, ele fez isso, com interesse genuíno. E aí a pessoa começava aos poucos a se abrir. E falar, cara, eu tô um pouco preocupado com meu filho. Tá, sei lá, às vezes tá chegando mais tarde da escola, não sei, cara, o que tá acontecendo, isso tá me tirando um pouco o sono, não tô conseguindo acompanhar. E aí é que entra a habilidade. Ele ouviu, mas ouviu de verdade o problema da pessoa. Quando ele ouviu o problema de verdade, o problema real da pessoa, ele não tem como resolver o problema da pessoa. Mas a pessoa ser ouvida deu tempo dessa pessoa, durante aquele horário que é do trabalho mesmo, refletir talvez de uma forma desacelerada e diferente no ambiente que seria da casa dele. E sendo apoiado por alguém que estava ouvido, que é alguém de autoridade. Então, sem querer, inconscientemente, ele já foi visto como autoridade. E aí o que acontece? Nesse momento, ele olhou para a pessoa e disse assim, Ricardo, eu te entendo e eu não quero que isso te incomode tanto. E como eu estou com uma situação aqui que eu preciso da tua ajuda, eu não quero que isso atrapalhe a tua preocupação, teu foco com o problema do teu filho. Eu estou aqui com o teu coordenador, eu estou aqui com o teu líder, eu estou aqui com o teu facilitador. Eu preciso saber, Ricardo, o que você precisa para amanhã produzirmos 24 peças do item tal. Porque eu sei que historicamente só foi 18. Mas eu não quero que isso tire o teu sono e a tua preocupação com o teu filho. O que você precisa desses caras aqui para que você produza as 24 unidades amanhã? Eu falo, cara, vai ser desafiador, a gente nunca fez isso, né? Não, nunca fez. Mas eu acho que se eu tiver essa matéria-prima aqui, aquele cara me ajudando ali, isso aqui, foi se ajustando. Dos 50 que estavam envolvidos no processo, 50, 60 pessoas, ele passou um dia conversando com todo mundo. Ele largou todas as tarefas para fazer isso. Pô, então o cara parou de ser produtivo. Vamos olhar o resultado. Historicamente foram 18 itens produzidos no máximo que eles conseguiram naquela empresa. E com mais pessoas do que eles tinham naquele dia, tá? Com um número maior de funcionários.
Ele precisava produzir 24. Ele executou realmente a operação no dia seguinte e o resultado foi que eles produziram sem mexer em processo nenhum, só com essa abordagem de chefe, líder, pai, mãe, terapeuta. Eles pularam de 18, que era o limite, e necessidade de 24, produziram 51 unidades de carretéis. Uau. Sem mexer processo. Somente incluindo as pessoas, somente dando a força que cada líder e gestor precisa ter no seu cargo hierárquico, e cada pessoa na sua realidade como ser humano ser vista dentro daquele processo produtivo. Uau. Que Então, processo como é que extraordinário. como é que a gente vai questionar essa questão? E a gente está falando de pessoas jovens, eu estou falando de moçada nova, tem pessoas mais velhas, tem gente nova de 18 anos, 16 anos de idade lá dentro trabalhando, e funcionou. E aí é que é o questionamento. Mas hoje, praticamente todo líder e gestor, todo gestor, não vamos chamar de líder, tá? Vamos já separar as coisas aqui. Todo gestor, ele passa pelo menos 90% do seu tempo no operacional. Isso é um problema. Porque um líder de verdade, ele tem que passar pelo menos 60% do tempo fazendo gestão de pessoas. E aí você tem resultado. Quem traz resultado é a sua equipe, não é você. Os valores são subvertidos, né? Ele passa mais tempo no operacional do que gerindo as pessoas, que é o que deveria de fato ser uma preocupação plena desse líder para promover maior eficiência. Olha a aplicação do método, saíram de 18 para 50 e poucas peças. Por quê? Isso. O sistema, a aplicação da estratégia, da metodologia, promovendo um crescimento, uma expansão da empresa que era jamais, quebrou os recordes. E por quê? Exato. Porque precisou dessa atenção, precisou de entender, precisou de refutar e quebrar paradigmas. Porque no meio empresarial, a gente sabe que os empreendedores têm vários paradigmas que necessitam de ser quebrados. Sim. Concepções errôneas, formações que são infundamentadas, porque hoje tem muita gente ensinando muita coisa e muita coisa que, na verdade, você junta ela, costumo dizer, dentro de um balaio não dá nada. Porque exatamente. São falácias, sem método, sem estratégia, sem estudo. E nós sabemos que o cérebro, ele tem a neuroplasticidade, ele tem a facilidade de se readequar e se adaptar. Para quê? Para uma nova metodologia. Só que o que é treinável, o ser humano é treinável. Completamente. Entendeu, Ricardo? Se entender essa concepção que é possível treinar os seus liderados, virar essa chave do mindset, hoje, para um empreendedor que quer fazer essa transição, qual é a primeira dica, qual o primeiro passo que ele deve dar aquele start para entender? O empreendedor em si, acho que o primeiro passo é reconhecer a dor que ele está sentindo do que ele está passando. Porque não existe empresário, não existe empreendedor que realmente investe seu dinheiro se não está sangrando. É muito difícil. Tá? E a gente tem que entender que isso também não é julgamento. Tá? Isso é uma resposta comportamental natural, sistêmica da nossa história, gente. Tá? Então a gente vai realmente olhar para aquilo que está acontecendo e vai tapar o buraco mesmo quando está muito grande. Quando você está sangrando de verdade. Porque o nível de consciência para você simplesmente buscar isso já tem que ser muito elevado. E quem já tem um nível de consciência mais elevado nessas questões que a gente está trazendo agora, que é completamente nova, a gente está falando aqui de uma liderança que não é normal você ver por aqui. A gente está falando de algo totalmente novo, inovador. Porque não é o comum você encontrar e não são todas as pessoas que têm essa habilidade ou teriam condições de aplicar isso dessa forma. Tem que ser formado de fato. Então, quando a gente fala de nível de consciência, não quer dizer que você não tenha um bom nível de consciência, mas é sobre aquele assunto específico, você ainda não teve essa informação ao seu dispor. Então, como isso não chegou, você não vai conhecer e saber que isso existe, você vai ter que primeiro sangrar. E tá tudo certo. Entende? Então, quanto mais você sangra, mais chance você tem de admitir que você sangra. E o empresário que não admite que não sangra, quebra. Esse é o ponto principal. E aí é muito legal, porque é uma experiência que eu trago da minha empresa que eu quebrei. Que eu falei para vocês que eu tive antes. Se você não vive isso, você não sabe o que você está falando. Se você não experimentou quebrar uma vez na vida, o que é quebrar uma vez na vida,
tu não sabe o que é passar por esse processo, você não vai ter a mesma percepção de você prever algumas coisas quando você estiver chegando perto dele. E o mais louco é que são fatores externos, a maioria das vezes, que fazem o negócio quebrar. Não são os internos, por mais que se diga que a culpa é do empresário. Não, são fatores externos que, aí sim, o empresário não teve a orientação suficiente para dar conta daquilo que estava acontecendo. Mas são fatores externos que afetam de fato o negócio. Uau. Certo? Então a gente precisa buscar, realmente tem que ter essa consciência. Cara, eu não estou preparado para isso, tem que buscar. Eu estou sangrando, vamos ter que ajudar um jeito de não sangrar mais. É aquele famoso ditado, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor, vem pela dor. Vem pela dor. É Porque, literal e aplicado. sim, 100%, 100%. E outra, né? É só observar como os empresários eles tratam o próprio funcionário. Não, ele tem que sentir o que eu passei quando eu comecei. É a frase que eles mais gostam de dizer, cara. Essa é incrível, velho. Eles têm que sentir o que eu passei quando eu comecei. Porque senão foi fácil. Eles ainda querem que aquele cara se dedique, dê sangue que nem ele, porque o negócio era dele. Mas não é dele mais. Não é do funcionário o negócio. Era dele, era do dono. Então, e é muito doido. Então, se não sangrar, você não sente, você não percebe. E aí, o admitir... Essa é a questão da vulnerabilidade que eu falei antes. Você ser vulnerável para admitir aquilo que tu não dá conta. Quando você é vulnerável para admitir o que não dá conta, você consegue resultados extraordinários, que foi o que esse mentorado fez. Ele disse, Ricardo, eu não dou conta de produzir 24 unidades. Qual que é a tua sugestão de que forma eu faço a minha equipe produzir as 24 unidades, que eu só posso produzir 18, que historicamente foi o que a gente conseguiu fazer? Então ele foi vulnerável o suficiente porque ele estava nesse processo, ele aprendeu a ser vulnerável sem enfraquecer, ele aprendeu a ser vulnerável conhecendo a personalidade dele, sem enfraquecer, e ele conseguiu então vir e me pedir ajuda. Assim como ele foi um por um pedir ajuda para quem estava abaixo dele. Uau. É muito, muito louco, assim, o processo parece meio utópico às vezes, mas quando você aplica, você vê resultado muito rápido, muito rápido. E o mais bacana é observar assim que, sabe, Bredo, não é uma questão que ela é simplesmente de negócios. Isso é uma questão de vida, cara. Nós que somos pais de família, eu preciso ser na minha família o chefe, eu preciso ser o líder, eu preciso ser pai, eu preciso às vezes ser mãe quando a mãe não está presente. E eu preciso ser o terapeuta para ter consciência de tudo que está acontecendo. Né? Tem momentos que nós, na nossa fragilidade também, que nós temos nosso momento de fragilidade, nossos estouros aqui. Pô, foi final de semana, se não me engano, agora ou semana passada. Foi esse final de semana. Rapaz, eu estava irritado, não sei com o que era. E aí tudo que meu filho fazia me irritava mais. E eu tive que parar e olhar, peraí, cara, não podemos reagir direto com ele, porque é você que está agora num nível de sensibilidade maior que a tua irritação. Então tome cuidado. Porque adolescente é fácil de tirar do sério, né? Tira a gente do sério fácil. É Rápido. muito fácil. Muito rápido. Agora, a questão é muito rápido. Agora a questão é, se eu tenho consciência de que eu não tô legal, opa, peraí, talvez eu não vou extrapolar os limites. Não quer dizer que eu não possa ter passado alguns limites que eu acredito que eu devo ter passado. Mas eu não extrapolei algo que seja prejudicial para essa criança ou para esse adolescente. E a mesma coisa acontece num negócio, numa empresa. Então você que é líder e gestor está sendo extremamente cobrado pelo teu chefe. Se você transmite a cobrança do teu chefe para a tua equipe, tu não está sendo um líder ou gestor. Não. Tu está sendo um mini chefe ruim pra caramba. Tá sendo um mini chefe ruim pra caramba. Né? Isso é péssimo. E aí é que é louco, porque assim como você foi... alguém terceirizou a responsabilidade para você, você está terceirizando para o próximo. E são padrões de repetição que você começa a realmente praticar, e essa vira a cultura da empresa. Se você observar, 99% das empresas tem uma cultura de repetir o padrão dos fundadores. É incrível. E isso, Ricardo, é muito interessante a repetição de padrões, porque é algo que ele começa a ser inserido porque no nosso meio empresarial existe uma genética. Tem uma Perfeito. genética empresarial, aquele DNA empresarial que ali passa ali do CEO, vai descendo, CFO e vai abrangendo todos os cargos, até aquele funcionário que ele está lá na limpeza, que é ali do trabalho ali da limpeza, enfim, abrange a secretária, o contábil, o administrativo, o operacional. Ele replica essa genética, esse DNA. Uma vez eu tive uma experiência de uma empresa que eu prestava consultoria, que todo o departamento
administrativo, desde a equipe de campo, o operacional, replicava aquele comportamento do CEO da empresa. Sim, sim, perfeito. A forma de tratar, aquela forma que não existia cordialidade, não existia respeito. Era uma obra pública, né, em um canteiro, e eu via a maneira que aquele encarregado ele posicionava a equipe, não liderando, mas de uma forma truculenta, de uma forma desrespeitosa, porque lá em cima havia aquele padrão sendo replicado, lá embaixo. E isso eu acho que os empreendedores devem virar essa chave. Precisam atentar, porque hoje nós vivemos uma dimensão totalmente diferente, distinta de 4 anos atrás no segmento empresarial. Não é mais o mesmo. Não, mudou. A cada ano muda muito rápido. E o mercado ele responde e ele cobra o posicionamento do líder dentro do mercado. Como que você enxerga esse posicionar genuíno para que toda a sua equipe, todos os seus liderados possam falar? Costumo dizer, o Ricardo é descendente de europeu, de húngaro com polonês, falar o mesmo idioma, aquela mesma língua, aquela mesma ação, a mesma mentalidade, a mesma ótica, a mesma concepção. Como que o líder, ele precisa de atentar e como ele se posicionar? Perfeito. Aí acho que o primeiro passo é você identificar onde é que você está nessa hierarquia, nessa estrutura, tá? Porque se a gente esperar que o CEO, o fundador da empresa, ele tome a iniciativa de mudar para que o resto mude, é a mesma coisa a gente esperar que os nossos avós, nossos pais já mais idosos, mudem um comportamento que eles trouxeram a vida inteira. E eles não receberam as oportunidades de autoconhecimento, formação que nós temos hoje. Tá? Então, eu esperar que uma pessoa idosa consiga mudar o seu comportamento em idade avançada é mais desafiador. E se eu ficar esperando ele mudar para que eu mude, aí o errado estou eu. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, onde é que eu estou nessa hierarquia? Vamos dizer o seguinte, que você tem lá o CEO, você tem o gerente e você tem um coordenador. Ok? Se eu sou o gerente, eu estou no meio desses dois aqui e eu já estou vendo que o meu coordenador está repetindo um padrão que eu repito, que é o do CEO. Eu, como gerente, se eu estou nessa postura aqui, nessa posição aqui, eu paro de olhar para os dois e eu olho para mim e começo a identificar o que eu estou repetindo. E aí você faz a pergunta, por que eu estou repetindo? E aí a gente vai para o nosso autoconhecimento. Aí a gente vai para a formação individual de cada um. E aí ele vai ter a condição de, olha que interessante, se eu sou esse gerente, eu olho para o CEO da empresa que tem uma forma de linguagem que ela é extremamente agressiva. Eu olho para baixo, o meu liderado, o meu coordenador, ele já é alguém que é extremamente bem desenvolvido na condição de percepção humana. Ele consegue ver muito bem a equipe dele. O meu CEO só vê resultado e não quer saber de como acontece. É faca na bota, mas não quer saber como acontece. Pode passar por cima de todo mundo. O meu liderado, ele não tem esse olhar. Ele tem somente o olhar de entender as necessidades, principalmente emocionais, da equipe dele. E aí se perde um pouquinho nos resultados. Eu, como o cara que estou no meio desse caminho, eu preciso, então, entender o que aquele cara quer como chefe, para que eu seja o chefe para o meu subordinado. E eu tenho que ser líder para ser exemplo. Ser exemplo, então eu não posso ser como esse cara foi. Então eu, por ter essa consciência, agora sou diferente. Aí sim, eu como pai, eu vou dizer assim, querido, tu é muito bom com pessoas. Mas a gente precisa desenvolver a tua habilidade aqui de acompanhamento técnico operacional. E eu vou te ajudar com essa ferramenta e essa. Meu Deus, mas eu não sei usar, o que eu faço? Calma, cara. Aí a mãe, acolhe. Eu sei, eu já passei por isso. E nós vamos passar por isso aqui junto. Tu entendeu o que a gente fez aqui? Tu fala pro cara lá de baixo. Pô, entendi. O cara lá em cima quer isso, mas ele não tá entendendo que a nossa equipe tá desse jeito, mas a gente vai usar isso para entregar o resultado. Exato. Bora, vamos mandar. Entendeu? Então, você não pode esperar que o cara lá de cima ele tenha uma mudança de postura e comportamento. E ele mude os padrões. É você que percebeu que um padrão tem que ser quebrado, você muda ele. Mas assuma essa bronca, cara. Porque você quer ser líder e gestor hoje, você tem que entender que isso é um caminho muito solitário em muitos momentos. Porque você vai estar completamente diferente dos padrões de todo um sistema.
Só que Justamente. quando você quebra esse padrão, meu, você traz muita gente contigo de novo. É Não assumir, tem como você assumir assumir. risco, né? E você assume a responsabilidade, você assume risco, você assume realmente para que você está sendo pago. O comprometimento, né, Ricardo, também, né? É isso, é isso. Então, assim, ó, e vamos falar muito sério aqui nessa situação, cara. Vamos falar de realmente, assim, CEOs, de fundadores de empresas, que são aqueles mais casca-grossa. O que ele mais gosta é de ter alguém abaixo dele que questione ele, mas saiba questionar ele. Ele gosta disso. Não, mas não dá pra falar nada contra. Ele vai resmungar porque é o jeito dele reagir, mas não quer dizer que não é o que ele precisa, o que ele quer e o que ele tá esperando de ti. E se tu não tá firme o suficiente como pessoa, como ser humano para aguentar esse tranco, então tu não tá preparado para ser um líder e gestor nesse negócio. Você vai precisar de uma formação para isso. Ou então você vai procurar um lugar que você não passa por isso. E tem que admitir isso também, você tem que assumir essa tua responsabilidade. É você ser adulto. E se você mostra esse tipo de postura, como é que os teus liderados vão olhar para ti? Do mesmo jeito, eles vão assumir essas posturas também, cara. E é interessante, Ricardo, que não conseguem entender esse aspecto de ser confrontado, porque diante de uma situação adversa, quando é confrontado, se sente coagido Uhum. e quer o quê? Sair pela porta dos fundos e não. Essa resiliência nesse quesito de gestão, eu acredito que é um fator primordial. Ser Uhum. resiliente, entender, é, criar essa casca para se deparar com essas situações que são situações corriqueiras. Sim, perfeito. Essa mentalidade, o norte-americano, eu admiro a mentalidade deles porque eles se adequam a esse perfil. Uhum. Ele sabe que o CEO dele lá é casca dura, mas ele apresenta as deficiências, as debilidades, mas apresentam também as resolutivas, as resoluções. Sim, é fato. É que o brasileiro ele é muito mais emocional. Ele é muito mais emocional, né? Então, o americano ele já é mais resoluto, instintivo, tá? O americano ele é instintivo e racional. Entenda isso, né? Vamos lá. Todos nós temos esses três centros de inteligência que a gente chama, tá? Eu tenho meu centro racional, meu centro emocional e o meu centro instintivo, que é a força de ação. Tá? Eu como eu me movimento e faço as tarefas. O americano ele tem muito forte o centro racional e o força de ação, mas eles não têm tão desenvolvida essa parte do emocional. Eles têm um tanto, mas não é assim, não é também desligado como os japoneses eram antigamente. Lembra que os japoneses tinham essa fama, né, de ser desligado antigamente. Mas não é mais assim também. O japonês está muito equilibrado hoje. Mas o americano ele ainda está nessa de desligar um pouco o emocional quando se fala de dinheiro. Quando se fala de dinheiro, eles conseguem desligar 100% emocional. Tem os dois lados, tem o lado bom e o lado ruim, né? Sempre tem os dois lados dessa história. O brasileiro, ele tem excesso de emocional. O brasileiro, ele tem a dificuldade de se o chefe realmente disse assim, ó, cara, tu tem que fazer isso, tu vai fazer hora extra e é isso ou tu vai embora. E o brasileiro se escuta um negócio desse e depois é convidado para tomar cerveja junto com o chefe, ele não vai. Ele não dá conta, ele tá magoadinho. Ele tá tristinho porque o chefe foi ruim com ele. Entendeu? Mas por quê? Mais uma vez, isso é carência. É uma carência, mais uma vez, daquelas estruturas familiares, bagunçada que o Brasil tem também e tal, etc. Todo país tem, mas o Brasil, por ser emotivo, acaba sofrendo um pouquinho mais com isso, tá? Mas esses três centros, cara, quando um bom líder e gestor entende e se identifica qual é o centro mais fraco dele, ele voa. Porque o meu centro mais fraco é justamente de força de ação. E por entender isso, foi o que eu falei para você. Eu entendi que eu sou mais generalista. Eu preciso de pessoas para fazer a ação que eu não dou conta. Então eu vou dar todo o recurso para as pessoas fazerem a ação que eu não dou conta, para ele continuar sendo a parte emocional desse grupo, a parte racional dele, então estratégica e de relacionamento, né? O racional é estratégico, emocional de relacionamento, para que a execução não falhe. E a execução não falha, ela funciona. Né? E aí por isso que as coisas vão se equilibrando. Os três centros ficam equilibrados, a coisa funciona. Ó, olha, quem está assistindo esse podcast, Ricardo, eu tenho certeza, como diz o nosso mentor, vai sair com a mente bugada, né? É bastante É informação e é muita. umas ideias bem diferentes. E eu e Ricardo, nós somos é, companheiros, amigos,
Sim, Nós temos o mesmo mentor, a mesma mesmo mentor. mentalidade, a mesma fluência no que tange. Por isso que nós nos damos tão bem, a linguagem, o idioma. Por isso que eu falo, Ricardo, a importância do network Fato, verdade. nesse meio. E sabe qual é o problema dos líderes da atualidade? Uhum. O falar o não. Uhum. Uhum. E como você enxerga esse líder que não tem aquela firmeza de chegar para os seus liderados e falar não? Ele aceita os padrões, ele aceita as devolutivas que a grande parte, a maioria das vezes, são de forma bem coerentes. E como esse Uhum. líder ele deve se posicionar para falar, não, peraí, vou chamar a responsabilidade, eu assumir. Sim. Você quase respondeu, porque é com posicionamento. A questão é essa. O posicionamento é que vai definir isso. O problema é que posicionamento sem postura não tem força. O posicionamento sem postura, ele vira autoritarismo. Você quer colocar goela abaixo as coisas das pessoas, tudo aquilo que você pensa. Aí é um posicionamento que não tem força, tá? Porque é da imposição, então ele não tem força de engajamento. E se não tem força de engajamento e seu posicionamento, você não atinge resultado. Agora, um posicionamento onde você tem bem desenvolvida a tua consciência de comportamento para que você tenha uma postura que sustente esse posicionamento, cara, tu carrega uma galera. Entendeu? Porque é o Ricardo aqui falando. Eu acredito tanto nisso que eu tô falando. Eu acredito tanto nisso que tu tá falando, que pode trazer o que tu quiser de ideia diferente, que eu vou te ouvir, vou te respeitar e eu vou trazer tudo que eu acredito dentro daquilo que eu estou falando aqui para você hoje, para que a gente entenda se isso faz sentido ou não. Mas a minha postura vai ser de muito respeito, porque eu vou querer ouvir a tua percepção. Eu vou querer entender o porquê que tu não concorda comigo. Eu vou querer entender o porquê isso não fez sentido para ti, ou você não deu conta ainda de fazer aplicar, ou eu talvez não estou dando conta de ver aquilo que você está querendo me dizer. Então, essa é a minha postura de estar aberto e vulnerável me mantém em um posicionamento que eu sustento o que eu estou dizendo. Porque me conta, onde é que está escrito a metodologia lei em um livro de empresários multimilionários? Me conta onde é que está escrito o que está sendo dito aqui da metodologia lei de talvez filósofos. Não tem. Mas a gente está sustentando um posicionamento do que a gente está trazendo. Você tá recebendo a informação e você está sentindo que existe uma verdade por trás dela. Porque o meu posicionamento ele é tão seguro, mas porque o meu comportamento para trazer esse posicionamento, ele está sendo adequado à nossa conversa. Ele está sendo adequado ao nosso público que está aqui ouvindo hoje. E é isso que faz a diferença. Então, aí é a vantagem da minha fraqueza, tu entende? De ser generalista, eu olhar para tudo que é lado. Eu vi tudo que está acontecendo ao redor. Uma visão Tenho panorâmica. uma visão panorâmica. É uma visão sistêmica que você começa a ter, não somente do negócio de processo. Ter visão sistêmica de processo é obrigação de um gestor, não é habilidade. Agora, ter visão sistêmica nos relacionamentos e comportamentos é uma habilidade que você pode desenvolver. E isso a gente desenvolve na liderança evolutiva integral. Tá? Porque aí você muda a conversa. E aí um exemplo bem prático aqui, ó, postura e posicionamento. A gente está falando que é um tema muito importante. É comum um empresário me chamar e dizer assim, Ricardo, eu tô com os meus dois gerentes aqui, ó, comercial e produção. Sempre tem essa treta com os dois, né? Sempre. E os dois não dá certo, cara. Não funciona. Se Eu falei, tá, degladiam. beleza. Sempre, sempre. Mas isso é natural, é saudável, desde que esteja dentro dos parâmetros definidos. Sempre assim, tem que ter parâmetro definido para ser. Eu sempre vou voltar para processo, para parâmetro definido. Não de forma aprofundada, mas de forma que funcione. É o que me importa. Toda a metodologia ela tem que ser aplicada e todo líder ele tem que aplicar metodologias que são simples de serem repetidas diariamente para ser o novo padrão. Não pode ser nada complexo. Tem que ser simples para ser repetido diariamente. Então, quando eles me chamam assim, Ricardo, tô com esses caras aqui, estão só se batendo, só se brigando, é a primeira pergunta que eu faço. Quem é o cara que é realmente o estopim do negócio? É o fulano. Beleza. Então, tu chama ele. Aí eu vou falar com esse cara. Aí o cara começa a falar e fala dos problemas da empresa e fala não sei o quê. Eu só escuto, deixo o cara falar, entender a situação e eu olho para ele e digo assim, ó, quanto tempo tu não fala com o teu irmão? Aí você vai me dizer, o que isso tem a ver com o negócio?
falei, é muito simples, cara. Se tu não consegue lidar com um cara que está no mesmo nível de hierarquia que você não tem condições de você ter uma boa relação com teus irmãos. Muito simples. Aí o cara olha assim, não é irmão, mas é minha irmã, faz um tempo que eu não falo com ela. A gente brigou, não sei o quê. Blá, blá, blá. Falei, beleza. Vamos resolver essa treta? A gente resolve esse problema. E de repente ele começa a falar direito com o colega dele do mesmo nível hierárquico que é gerente também. Uau. Por quê? Porque quando a gente fala sistemicamente, a gente fala de um sistema familiar que está desalinhado, que está repetindo esse padrão de comportamento no sistema do negócio da empresa. Então você tem que ter essa habilidade de olhar para processo, comportamento e história da pessoa. Que ótica. É diferente. Desenvolvimento do processo de identificar, porque é identificar o padrão, né, Ricardo? Exato. Isso, porque as pessoas pensam que, mesmo no que tange no quesito profissional, empresarial, esse padrão, ele vem lá do familiar. É a origem. É a origem de tudo. E se não, eu não atentar que esse padrão familiar ele se replica no meu empresarial e eu não identificar, ressignificar, mudar a rota, mudar o padrão, mudar o mindset, a mentalidade, é impossível ter sucesso. Impossível, porque você vai ter que ser vulnerável. Você vai ter que ser vulnerável, você vai ter que mostrar a sua debilidade. E hoje o empresário, nós vemos hoje, nós estamos no meio digital, né, Ricardo? E nós temos hoje grandes oportunidades de conhecer grandes empreendedores, grandes mentores, mas se cria uma postura, uma figura que não é o super-homem. Não posso errar. Nunca errei. Eu costumo dizer para os meus mentorados, eu mais errei do que acertei nos processos. Alguns falam, Breno, você tem tantos milhões, mais de 200 e tantos milhões em processos ganhos. Eu errei muito para poder acertar. E se eu for olhar e botar na caneta, eu mais errei do que acertei. Exatamente. Mas hoje o que figura foi quando eu entendi que eu precisava mudar o meu formato, a minha padronização, para que eu pudesse hoje estar galgando esses resultados. E eu tenho certeza que o Ricardo também passou por isso, né? Exatamente. É aí que está o detalhe. Mas no momento que você é vulnerável e você reconhece onde você errou, você transforma isso em força. Então, no momento que eu fui vulnerável a ponto de admitir uma condição, por exemplo, que era, cara, uma questão fisiológica. Entendeu? Pô, o TDAH é uma coisa que eu nasci com esse negócio. Entendeu? Beleza. Então, quando eu admiti que isso faz parte do Ricardo, e eu fui atrás com responsabilidade, então eu procurei o médico para me medicar, eu procurei o terapeuta para me orientar, eu procurei realmente auxílio de coaches na época, o TDAH, quando você tem um bom coach de comportamento, não é os coaches que a gente conhece hoje, tá? É o coach de comportamento, normalmente são psicólogos, para te orientar e dar conta de uma rotina estruturada. Você tem resultados novos e diferentes, mas eu precisei mudar completamente a minha rotina. E é muito, muito interessante como a quebra de padrão foi o mais desafiador para mim. Por quê? Eu venho de uma família onde o meu irmão mais velho é médico. A minha irmã mais velha é advogada. A minha irmã mais nova, ela se formou em psicologia. Agora ela está no mosteiro. É uma monja, está 14 anos morando lá em clausura, né? Estamos na vida religiosa hoje. E a minha formação, ela é técnica. Ela não foi de graduação no primeiro momento. Então, de ter realmente um canudo para poder... Não foi isso. E eu precisei, em primeiro lugar, realmente entender o que estava acontecendo. Admitir a minha condição. E eu vou fazer aquilo que eu dou conta. Cara, eu era fissurado pela língua inglesa, não sei porquê, eu gostava do inglês. Eu peguei aquelas apostilas do SolidWorks e eu debulhei. E eu tava fissurado naquele negócio que era novo, era diferente. Isso também é uma característica muito comum do TDAH. Né? Já. Isso virou obsessão, sim. O TDAH ele tem essa tendência, né? Você entra num hiperfoco. Isso, né? Então eu aproveitei o meu hiperfoco. E quando eu entrei no hiperfoco dentro daquelas apostilas, cara, eu entrei num mundo novo e usei como força.
Entende? Então, foi muita vulnerabilidade de admitir isso. Só que quando eu quebrei padrões, que, por exemplo, eu venho de uma família que é tudo tradicional. Né? É só formações tradicionais, é somente forma de estudar tradicional, baixa a cabeça, estuda, blá, blá, blá. Eu não estudava desse jeito. Cara, eu colocava meu fone de ouvido, eu escutava heavy metal, eu escutava. E eu estudava. Porque era a única coisa que fazia o meu cérebro acalmar, desacelerar, ou então ter ritmo suficiente para estudar o que eu estudava. E você, quando você faz parte de um sistema extremamente tradicional, extremamente estruturado, e você quebra um padrão de comportamento, você se sente fora daquele grupo. Você sozinho se exclui. Você não se sente mais parte daquele grupo. E é por isso que você ser um líder com um novo posicionamento exige muita coragem, porque você vai se sentir assim em algum momento. Porque você vai fazer diferente de tudo que já foi até aqui. Mas você sustentar esse processo vai te dar condição, nesses erros que você comete, é de daí sim você trazer isso como um novo resultado. E isso se torna, a partir de você, a nova repetição de padrão produtiva, que é a nova cultura do negócio. E é assim que a coisa funciona. Mas Cara, tem que quebrar padrão. E, isso é magistral, uma maestria, Ricardo, esse conceito. Eu tenho um grau também de TDAH. E essa questão do nosso hiperfoco, você sabe como que eu sou em questões de metas, você me conhece, sabe quando sei, eu sim. bato ali, começa, e, e nós temos acaba se tornando uma habilidade, que é algo Isso, que seria uma debilidade, nós transformamos em uma habilidade. Então, perfeito. o líder ele precisa de entender, de transformar a debilidade nele em uma grande habilidade para que automaticamente sejam perpetuados os resultados na vida dele, pessoal como empresarial. Eu tenho essa Uhum. concepção. Exatamente. Porque é o que te diferencia dos demais. O teu negócio vai ser diferente dos outros negócios porque você é diferente do que os outros caras. Entende? Então, você não tem como você se destacar sendo mais um do mesmo. E a única forma de você ser diferente dos demais é você ser você mesmo quem você é, cara. Não precisa fazer força. É simplesmente ser vulnerável e admitir você como você é. É muito comum nesse meio da alta performance operacional, na alta performance de liderança, e é algo que eu sou muito contra. Eu sou a favor do que o nosso mentor fala, que ele fala que a gente não precisa ter rotinas da manhã, que você não precisa, você não tem obrigação disso. Cara, se para ti funciona, faça. Mas se para você não funciona, não perde tempo. Você vai gastar uma energia que vai te fazer falta em outro momento do teu dia. É verdade, ele abre, ele faz esse adendo. É. Exato, porque essa é a importância, é você reconhecer que você não funciona para aquilo, então não faz. Assim como para mim que trabalho com alta performance, a gente vê muita gente falando assim, ó, cara, você não pode perder seu tempo com, por exemplo, é onde me dói, né? Porque claro que é um dos meus vícios, é onde me dói. Cara, você não pode perder tempo jogando videogame. Cara, eu sou fã de videogame. Eu jogo videogame. É a hora que eu posso realmente levar aquilo que eu preciso lidar e trabalhar. Porque aqui que está importante do líder e do gestor, tem que aprender a fazer para ensinar seu liderado. Você está com uma dor para te carregar e resolver, está com um problema para te carregar e resolver, não fica remoendo a dor. Você leva a dor naquele lugar onde você dá conta de estar bem. E o meu lugar de estar bem é jogando videogame. Então eu pego aquela dor que eu estou passando, quando eu estou jogando videogame que está me fazendo bem, cara, eu estou pensando, cara, por que isso não deu certo? O que eu vou fazer então? Onde é que foi que eu falhei? Eu estou jogando videogame, porque jogar videogame é um negócio que me faz bem. Então eu não fico remoendo a dor e fazendo aquela dor virar aquele troço feio e ruim, Sufocante, agoniante. sufocante, cara. Não, aquilo vira uma oportunidade de eu ver a dor de uma forma diferente, de eu transformar isso numa oportunidade. Então tudo que é padrão que você segue, tome cuidado. Assim, isso é muito bacana da metodologia da lei, porque ela te dá a liberdade de você aplicar ela da forma que você dá conta. Eu tenho um mentorado que não consegue trabalhar comigo semanalmente aqui, Breno. Ele não consegue vir toda semana, abrir a tela e a gente trabalhar o cara. Por quê? Porque ele precisa de mais tempo para processar. Tá tudo certo. Eu vou Não existe, respeitar. né? É o que o nosso mentor fala. Não existe o jeito certo, é o seu jeito. Não, E é o teu. Então, assim, tem que é uma adaptar. metodologia, mas adapta porque você dá conta. Tá? E quando isso realmente foi um aprendizado para mim também, naquele primeiro momento de coordenação, de engenharia que eu falei para vocês.
Lá eu percebi isso, como eu estava entrando num padrão da empresa de cobrança excessiva e eu precisei dar esse pezinho para trás e dizer, opa, peraí, cada um é diferente assim como eu sou. Entendeu? Eu precisei olhar para isso. Cara, e eu lembro, cara, é muito louco assim, né? Como o videogame faz parte da minha história, eu gosto muito. Eu lembro do videogame que na época eu estava olhando para comprar quando isso exatamente aconteceu. Porque daí eu ficava procurando as coisas lá, já na internet já tinha YouTube na época também, era pouco, mas tinha. Aí você olhava o que, que ia ser e ficava pensando, imaginando aquele novo videogame, enquanto eu tava com aquela treta para resolver. Aí o cara chega pra mim assim, eu gosto, sei lá, eu gosto de abraçar uma árvore. Abraça, nego. Faz o que te faz bem. Tem cara que chega pra minha frente, assim, na frente da mentoria e diz assim, pô, Ricardo, agora você vai me dizer pra parar de fumar, né? Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus. Não agora. Porque agora o processo já vai ser doloroso. Se tu não tiver ao menos isso que é o que te sustenta, o teu vício que te sustenta, para te ao menos sobreviver, não mexe nisso agora. Agora, depois do processo, você quer olhar para isso, a gente olha. E o que acontece? Por respeitar isso, sem fazer força, de repente o cara diz assim, Ricardo, eu larguei. Quantos casos eu tive aqui assim? Natural. O processo é Natural. natural. Uma coisa, Natural. Ricardo, eu vi o Felipe Tito. O Felipe Tito é um grande empreendedor. Sim, sim. Uhum. Existe aquele padrão que implantaram. Cara, eu acho ótimo ser produtivo, de acordar às 4h40, Uhum. 5. O Tito falou, cara, pra mim não funciona. Eu sou um cara noturno, Exato. eu trabalho à noite com uma mentalidade livre, com uma mentalidade criativa, produzo e o cara é um baita de um empreendedor, cara. Perfeito. É E isso mesmo. é essa questão do padrão. Porque é tão. Cara, eu acho ótimo a galera. Eu acordo 5. Cara, eu acho bacana, mas não, todo mundo tem que entender que esse padrão talvez não vai ser um padrão ideal para ele. Não É vai, tá isso. tudo certo. Mas Exato. se ele entender que dentro, né, da cadeia produtiva dele, ele, fora esse horário, ele consiga produzir, ter isso, estar bem humorado, porque eu conheço pessoas que acordam às 5 da manhã, o dia dele é horrível, um mau humor, uma falta de cordialidade. Então, quando nós entendemos essa metodologia da lei que é aplicada para quê? Para entender esses comportamentos é outra virada de chave. E aí, além desse respeitar essa condição de cada um, funciona mais de noite, de dia, etc., é você entender que esses ciclos podem mudar. Hoje, você pode acordar às 5 horas da manhã, pode ser que a partir do mês que vem isso não faz mais sentido para ti. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque quando eu pedalava, né, eu tinha um problema de coluna bem sério anos atrás e eu não consegui dar continuidade no pedal. Eu pedalava muito, gostava de pedalar demais. Acordar 4h30, 5 da manhã era fácil, porque eu tinha um motivo algo que me motivava a fazer isso. A atividade física para o TDAH é muito importante, né? Então a gente estimula de uma forma realmente a ser produtivo o resto do dia. Mas se eu não tenho algo que me estimule de verdade como era o pedal, eu não consigo acordar às 5 da manhã. Cara, eu não consigo. Às 6 é muito fácil, às 5 eu não consigo. É assim. Por quê? Porque eu não tenho um motivo para isso. Ricardo, você está dizendo que você tem que ser motivado para fazer alguma coisa. Eu falei, cara, eu funciono desse jeito. Infelizmente, isso é mais um ponto, uma característica do Ricardo, que ele teve que olhar, entender que é assim que ele funciona. Então, se eu tenho uma responsabilidade muito grande um dia de acordar mais cedo, rapaz, eu tenho que me planejar alguns dias antes para isso acontecer. Essa é a minha responsabilidade. Porque não é fácil fazer isso. Então, por me conhecer, eu dou conta da responsabilidade quando ela é necessária. Mas eu não vou ficar agora entrando num padrão, que é o que todo mundo fala, e eu perco a força de quem eu realmente sou. E perder a força de quem você realmente é justamente o que vai fazer você ser inovador. Ter ideias diferentes. Fazer acontecer. Senão não surgiria essa ideia louca toda que a gente está trazendo aqui. Né? E são 10 anos aplicando essa metodologia que ela foi crescendo e evoluindo. Né? Ela começou pequenininha, ela foi crescendo, foi ganhando corpo, ela foi tendo mais profundidade, foi entrando em mais níveis diferentes aí, realmente de aplicação e de uma forma mais integrada, outras áreas que a gente olha, como eu trouxe aqui para vocês, comportamento, a gente fala do sistema familiar, a gente fala da estrutura organizacional, a gente fala de espiritualidade. Sim, importantíssimo. Isso é espiritualidade. Isso aí, não tem como você ser um bom líder se você não tiver realmente
focado em desenvolver a sua espiritualidade. Porque essa habilidade de você ser realmente chefe, líder, pai, mãe e terapeuta e dar conta desse processo, somente com algo a mais. É, Senão você não dá conta. não, Não tem isso como. é primordial. Eu Primordial. estava analisando essa questão, né, dos padrões. Eu vi algo que aconteceu com. Não sei se você chegou a ver, Ricardo, com certeza você já viu. O Marcelo Toledo, aquele que entra na banheira de gelo. Sim, sim, sim. Você viu como que foi o posicionamento dele comportamental mediante uma situação adversa? Sim. Ó, a cliva que ele fechou, 45 Uhum, mil uhum, a startup, casamento destruído, uhum. uma série de enfermidades, mas o que, que ele entendeu? O posicionamento. Ele falou: tem que quebrar o padrão, tá errado. É isso. Eu tenho que mudar o padrão aqui, eu tenho que resignificar, eu preciso de mudar a mentalidade. E aí a gente começou, aí ele mesmo correlata as transformações em distintas áreas da vida dele, empresarial, ah, é, como imagem, como influencer, Uhum, como também uhum. no seu relacionamento. E tudo certo, cara. E eu acho É isso. que nós temos que entender isso. Parar caminhar com uma estrutura que é totalmente imposta, impositiva, não. Você tem que entender, a minha necessidade é essa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso quebrar o padrão. Uhum. E eu acredito que seja isso. Não sei se você concorda com essa concepção. É isso. Sim, é perfeito. Porque quebrar padrão é. A gente pode falar de uma outra forma que seja mais entendida e compreendida. Pode dar um nó na cabeça de todo mundo, mas é mais fácil de entender. Quebrar padrão é você não julgar. Isso é quebrar um padrão. É você não julgar. Se você pensa de uma forma e o outro pensa de uma forma diferente, é você ouvir o como o outro pensa e você falar como você pensa e você ter uma conversa que é. A gente falou um pouquinho antes lá no começo, né? Sobre conversas difíceis, como as pessoas não têm habilidade de ter conversas difíceis. Por quê? Porque a conversa difícil começa com julgamento. Ela não está começando com uma quebra de padrão. Se você começar uma conversa difícil com uma quebra de padrão, que é você não julgar e você não se posicionar como certo ou errado, simplesmente como você é alguém no meio dessa conversa, você não está julgando. E, cara, e vamos falar do maior líder que a gente teve de modelo aqui nesse nosso planeta, que foi o próprio Jesus Cristo, indiferente da crença de cada um. Uhum. Mas ele veio para quebrar todos os padrões, inclusive de Quebrou. crenças religiosas. Ele quebrou o padrão das religiões que existiam quando ele chegou. Entende? Então, assim, isso é um grande líder, mas ele tinha posicionamento. Por que ele tinha um posicionamento que ele sustentava? Porque ele tinha postura e o comportamento dele sustentava. E o Só que esse cara precisou de né? Princípio. princípio. Aí que tá. Porque ele tinha um porquê, ele tinha um propósito. E aí entra o que é propósito de verdade. Não tô falando propósito de internet aí que tá bonitinho contado, não. Tô falando propósito real. Por que você faz o que você faz hoje? E aí entra o. Eu acho que isso um grande fechamento de tudo que a gente falou aqui até agora. Por quê? Cara, propósito real, o teu, o meu, o de qualquer um, do que faz, o que faz de verdade, o que faz muito bem, ele nasceu, e a gente tem que ser vulnerável para admitir, ele nasceu do maior trauma da nossa infância. Todo bom profissional, ele é bom no que ele faz, porque ele teve um trauma específico na sua infância e ele lutou contra isso para sobreviver. Ele ficou tão bom em sobreviver com isso que hoje ele é o cara mais fera naquela área que ele trabalha. Então, por eu ter um convívio em uma família muito tradicional, onde eu tinha irmãos com facilidade de estudo, eu me senti excluído. Eu me senti não visto naquele meio da minha família. Isso foi extremamente doloroso para uma criança. Porém, hoje, o que eu mais consigo fazer em um processo é Acolher. incluir todo mundo, cara. É incluir todo mundo, acolhe, inclui todo mundo. E quando eu formo alguém para incluir todo mundo, eu formo um bom líder. Porque esse cara vai conseguir tirar o que tem de melhor na equipe que ele tem. Mesmo com as diferenças, porque eu era diferente. Eu fui o diferente da família. Então, você olhar para o cara diferente é uma habilidade de liderança que eu consigo formar e desenvolver numa pessoa. Por quê? Porque esse foi o trauma que eu vivenciei, meu. Pô, Ricardo, mas você sofreu um trauma por causa desse negócio bobinho? Tá, cara, cada um tem a sua história. Na psique humana do Ricardo, na condição daquela criança naquele momento, ele não deu conta. Mas a questão é essa: o que o Ricardo faz hoje faz muito bem, entrega muito bem.
Nasceu de um trauma que ele vivenciou. Agora, entenda o nível de vulnerabilidade que eu tenho que ter de reconhecer isso, de quando eu estou entregando o meu trabalho de uma forma muito produtiva, trazendo resultado, eu estou acessando aquela memória de alguma forma. A memória que não foi boa de eu vivenciar. Ela é um desafio vivenciar. Então seja bem-vindo ao mundo da liderança real. Não a de contar a historinha que está contando por aí, gente. Isso é você sustentar uma cultura nova. É sustentar um comportamento. E olha aqui, ó, por que eu consigo sustentar o meu posicionamento. Porque a minha postura de comportamento ela foi trabalhada, o que eu precisei trabalhar meu comportamento por muitos anos. Eu ainda faço terapia. Líder e gestor que não faz terapia não é líder e gestor. Porque ele também precisa de alguém para orientar ele, assim como ele orienta. Ele precisa, para ser o terapeuta, ele precisa ter um terapeuta. Não tem como fugir disso. Para ser mentor, você tem que ter um mentor. Para você ser terapeuta, você tem que ter um terapeuta. Você quer ser um bom líder, tem que ter um líder na tua vida, cara, para te seguir. Eu sigo dentro da minha fé, dentro da minha religiosidade. Sim. O líder que eu sigo. Entende? Então eu tenho referência. A força de pai, a força de mãe, que é o que nos trouxe até essa vida. É isso que a gente tem para olhar. Entende? Então, assim, querer ser autossuficiente foi uma coisa importante. O maior problema hoje dos empresários aí, que estão por aí, realmente é essa centralização. Porque eles não querem ceder à necessidade que eles têm, realmente de ter outras referências para eles voltarem a ser referência. É isso aí. Ricardo, que episódio esse. Poderíamos passar horas e horas com tanto Verdade. conhecimento da sua parte, em agregando para todos que estão assistindo esse podcast. Eu costumo que esse podcast foi uma ferramenta de propósito para Sim. destravar pessoas, desbloquear pessoas, para abrir essa visão, essa ótica. Nós já estamos chegando ao fim, infelizmente, mas eu quero novamente ter a oportunidade de compartilhar esse momento singular. Muito obrigado de verdade por agregar tanto valor e conhecimento aqui conosco, e eu sei que mais oportunidades vai se estender. Você que almeja aí ter essa liderança, essa mentoria de uma liderança com método Lei, transformar a sua realidade da sua vida empresarial, segue Isso. lá o Ricardo lá no Instagram dele. Ele com certeza vai tá aí, ó, aí embaixo na descrição. Segue lá, Ricardo Watson Oficial. É ele. Isso. Eu tenho certeza que você vai ter grande sucesso, Ricardo. Muito obrigado, querido. Cara, eu te agradeço de coração, porque realmente acho que conectamos propósitos aqui. Né? Eu tenho esse propósito de levar essa metodologia o mais longe possível, de quebrar esse padrão que está desgastando empresas, mas principalmente famílias, tá? Que é o padrão empresarial tradicional de liderança quebrada, que é uma liderança quebrada que tá hoje nas empresas aí. Realmente a gente precisa olhar para isso, porque esse trabalho ele acaba se tornando social. Mesmo que a gente trabalhe dentro das empresas, ele acaba se transformando em algo social, porque transforma também a vida da pessoa. Por quê? Porque, inclusive, esse é o meu lema hoje, né? É você ser melhor na vida e nos negócios. Não tem como ser melhor só em um ou no outro. Porque nós precisamos do dinheiro, nós precisamos do nosso negócio, nós precisamos do nosso trabalho para viver a nossa vida com qualidade. Então, o objetivo é esse, é você ser melhor na vida e nos negócios. Não é ou um ou outro, ou um tempo em um e depois o outro. Não, é ser melhor. Você pode ser melhor. Você pode evoluir além de onde você está e realmente viver muito melhor, tanto na tua vida quanto nos teus negócios. E eu te agradeço de coração pela oportunidade, porque poder falar tudo isso aqui, eu falei agora faz poucos dias para minha esposa, foi esse final de semana. O que será que era algo que eu pudesse ficar falando, a gente é questionado pelo nosso mentor, né? Sobre o que eu falaria daqui a 5 anos eu posso falar de graça e eu vou estar tendo aquele tesão de falar. Cara, é exatamente isso que nós conversamos aqui nesse podcast. Eu tenho satisfação em falar sobre isso, porque eu acredito, realmente porque eu vejo esse resultado, eu vivenciei esse resultado e eu consigo replicar isso e ver nos nossos mentorados e nas equipes que a gente treina e forma também. Então, realmente é algo que só posso te agradecer por a gente estar levando isso para mais longe também. E que bom que o advento da internet está aí, né? E a gente faz parte dele de uma forma muito presente, muito fácil e chegando para mais pessoas também. Ricardo, é gratificante, porque eu falei com o Ricardo
eu sou muito espontâneo, eu não sou um cara engessado quando nós alinhamos, né? Falei, não, Ricardo, vamos discorrer, porque nós temos essa habilidade como mentores de discorrer determinados assuntos, de pautar, de salientar, de enfatizar. Então, meu querido, muito obrigado, né? Um abraço na família, um beijo no coração, meu amigo. Gratidão, querido. Gratidão Da mesma forma. por compartilhar. Espero que esse podcast seja um veículo. E nós vamos aqui agora, ficando por aqui. Ricardo, um abraço. Você que nos assistiu hoje, nesse episódio, que episódio épico, singular. Olha, se inscreva aí no canal, ative as notificações aí, curte, compartilha, porque aqui no LeoCast são conteúdos impactantes. Meu querido, me siga aí no Instagram, Leal com 2 L's, Breno com 2 N's. Estamos sempre aqui para poder compartilhar o melhor, tudo sobre licitação e empreendedorismo. Você, nesse episódio, foi mentorado gratuitamente para ter uma liderança de alta performance pelo meu grande amigo, mentor, Ricardo Watson. Um grande abraço e um beijo no coração. Até o próximo episódio.